Aqui estou, mais uma vez, professor Edivaldo Ferreira. Vamos responder a questão meia dúzia. Selecionei uma questão CESP, SEBRASP, recente, 2018, prova ABIN. Vamos lá. A próclise, observada em se multiplicam, linha 7 do texto, e se desenvolve, linha 14 do texto, é opcional. A próclise é opcional. De modo que o emprego da ênclise, nesses dois casos, também seria correto. Multiplicam-se. Sai da próclise e vem para a ênclise. E desenvolvem-se. Sai da próclise e vem para a ênclise, respectivamente. Bem, vamos ver se de fato a próclise é opcional. Aqui está o primeiro fragmento do texto. Atualmente, como em nenhum outro período da história, crescem e se multiplicam as agências governamentais em uma complexa rede internacional à procura de, e o texto vai continuar. Ok? Por isso que eu pus reticência. O que tenho que observar é se essa próclise é obrigatória ou se ela é opcional. Ora, antes da próclise, eu tenho a conjunção e. Trata-se de uma conjunção coordenada. Conjunção coordenada não é termo atrativo. Conjunção subordinada é que é termo atrativo, mas conjunção coordenada não é termo atrativo. Pois bem, se o termo não é atrativo, então este pronome pode ser deslocado para após o verbo, ou seja, de fato, a ênclise também é o uso correto. A ideia é essa: quando o termo anterior não for atrativo e conjunção coordenada não é realmente termo atrativo, tanto é correta a próclise como é correta a ênclise. Inclusive a ênclise tem precedência. Ok? Então, até agora, está dando correta a alternativa, a proposição da prova. Vamos para o segundo fragmento. Essa modalidade de guerra se desenvolve entre agências ou serviços secretos, em uma corrida para ver quem chega primeiro. Ora, temos aqui um termo, modalidade de guerra. Trata-se de um substantivo comum. Não é termo atrativo. Substantivo comum também não é termo atrativo. Então, próclise correta, o deslocamento para após o verbo, a ênclise, também é de uso correto. Então, o que ele diz aqui na questão, a próclise observada em se multiplicam e se desenvolve, é opcional. Realmente é opcional. Ok? De modo que o emprego da ênclise, nesses dois casos, também seria correto. Perfeito. E deixar claro, quando o termo anterior não for atrativo, vou voltar ao fragmento. Aqui está. Conjunção coordenada não é termo atrativo. O uso da próclise caracteriza informalidade. O uso da ênclise, formalidade. E o uso da ênclise tem precedência. Tanto aqui quanto aqui. O uso da ênclise, aqui está a próclise, é informalidade. Se eu desloco para após o verbo, desenvolve-se, seria ênclise, teria precedência. Vamos ficar com o seguinte lembrete. Camila se feriu, Camila feriu-se. Nome próprio também não é termo atrativo. Próclise correta, ênclise correta. Lá na hora da prova, se o texto traz um termo antes do verbo sem ser atrativo, próclise correta, ênclise correta. Mas se a prova perguntar quem tem precedência,
diga que a ênclise tem precedência. Inclusive, neste caso, a ênclise contextualiza formalidade. Aqui, contextualiza informalidade. Mas as duas são corretas gramaticalmente. Mesma coisa. Ela me dará razão. Pronome pessoal do caso reto, não é termo atrativo. Próclise correta. Aqui no caso, ao invés da ênclise, a mesóclise é a outra maneira correta, porque o verbo está no futuro. Ok? O verbo está no futuro. Sabemos que a mesóclise ela será empregada quando o termo anterior não for atrativo e o verbo esteja no futuro. Seja futuro do presente, que é o caso do indicativo, ou futuro do pretérito. Então, vamos lá. Termo não atrativo, termo não atrativo. Próclise correta, ênclise correta. Próclise correta, porque o termo não é atrativo, a ênclise também. Por que ênclise? Se o verbo está no futuro. Então, a mesóclise, ok? Então, você tem, por o verbo estar no futuro do presente indicativo, eu tenho duas opções, próclise e mesóclise. Lembrar que a mesóclise também é conhecida como tímese, T-M-E-S-E. Valeu? Um abraço, professor Nivaldo Ferreira. Dê um joinha e compartilhe com os amigos. Até a nossa próxima questão.